Seja muito bem-vindo a esse novo vídeo, que é o Aleph. Então, nesse vídeo, o que eu gostaria aqui de trazer, né? Primeiramente, a questão de apresentações, que a gente sempre faz utilizando o PowerPoint, que é de costume. Sempre quando alguém fala a questão de planilhas, lembramos do Excel e PowerPoint na questão de slides. Só que assim, não é apenas o PowerPoint que existe, a gente tem a questão do LibreOffice e nós temos também uma questão muito importante que acontece aqui pra gente, que simplesmente utilizando o Gmail, você já tem acesso, que é os documentos do Google ou a G Suite. Na G Suite, nós temos o Google Slides, onde nós podemos fazer apresentações diversas, utilizando diversos fatores e tirando o máximo proveito de animações e efeitos. Então, para você acessar, você pode utilizar, por exemplo, aqui docs.google, você pode fazer isso, .google.com, e você já consegue acessar tranquilamente. Aqui tem alguns documentos meus, mas você consegue fazer tudo isso. Simplesmente, se você for aqui em apresentações, você já começa a utilizar. Então, tem alguns templates, algumas coisas. Eu tenho aqui um teste do aspectos do design, que eu acho muito interessante, que eu utilizei algumas informações do HTML. Esse slide aqui eu personalizei totalmente, eu utilizei também o Photoshop, mas você pode começar utilizando, por exemplo, uma ideia. Uma das mais particulares é essa aqui em laranjada, que eu posso clicar e posso começar a utilizar esse modelo de apresentação. Então, muito interessante, ele já tem todas as características, já está tudo certinho. Então, eu consigo personalizar vindo aqui e clicando, por exemplo, deixando só em vender, posso aumentar esse texto, fazendo uma série de coisas. Por exemplo, fazer isso aqui e alinhar. Só que assim, por exemplo, se você acha interessante fazer uma apresentação do zero, aí cada vez que você faz essa apresentação ou clica, por exemplo, em uma apresentação padrão, uma template, ele vem para cá, recentes. Eu posso vir aqui, selecionar ou simplesmente voltar e deletar. Remover ou renomear. E se eu quiser fazer uma apresentação em branco, eu vou aqui em branco. A apresentação em branco é uma apresentação tranquila, que você pode adicionar temas. Por exemplo, eu quero um tema escuro. E eu consigo já adicionar esse tema escuro aqui para nossa apresentação. Aqui são simplesmente os temas que eu posso utilizar. Só que assim, não precisa a gente ficar preso a esses temas aqui. Tem uma questão muito interessante que eu consigo importar. E a gente consegue fazer aqui a questão de recentes, que é uma imagem, ou fazer o upload diretamente do seu computador e utilizar uma imagem personalizável. A questão interessante aqui do título, e por exemplo, eu posso deixar exemplo mesmo, legenda, exemplo de legenda. E nós temos aqui o nosso título. Se eu selecionar, por exemplo, você vê que tem algumas alças aqui, eu consigo definir até onde que vai esse texto. Então, por exemplo, se eu definir mais ou menos assim, eu consigo carregar ele tranquilamente. E aqui eu tenho a questão de rotação, né, que a gente pode segurar o Shift e ângulos de 15 em 15 graus, por exemplo, né, a gente consegue fazer isso. Então, outra coisa, se eu tentar aumentar assim, não é esse estilo aqui padrão que a gente faz. Então, por exemplo, eu seleciono, posso mudar a fonte, que eu tenho várias fontes, na verdade. Monte Serra, por exemplo, negrito. Posso deixar em itálico. Posso aumentar esse nosso itálico, deixar mais ou menos assim. Se ele ficar assim, você pode aumentar as alças. Então, esse exemplo já começa a tomar forma. Então, eu consigo mover essa nossa guia em vermelho para mostrar que ele está centralizado e está certinho. Então, aqui com o exemplo de legenda, a gente já começa a criar um slide totalmente personalizável. A questão de transição, de outros elementos, a gente pode ver no próximo vídeo. Aqui eu vou trazer as funcionalidades básicas de utilização, que é muito interessante, muito legal. E uma coisa interessante é você inserir imagens ou formas. Por exemplo, vou aqui em inserir, eu tenho imagem e eu tenho formas também. Formas, eu posso vir, por exemplo, nessa de cantos arredondados e começar a fazer isso daqui, ó. Por exemplo, né, a gente traz para cá, eu vou deixar ele vinculado ao nosso exemplo, deixar meio alinhado, e nós temos a borda que eu posso deixar transparente e o preenchimento posso deixar em branco. Então pronto, tá aqui nosso exemplo. Se eu clonar, Ctrl C, Ctrl V. Não consigo fazer isso. Mesma coisa, né? Ele tem aqui a marcaçãozinha de distância e eu já consigo montar um slide tranquilamente. Animações, né? Como que eu faço? Posso clicar aqui e começar a animação. Esse tipo de animação, ele tá aqui, ó, do lado. Transições de slides, posso adicionar nenhuma. Ou animações de objetos, por exemplo, eu quero que ele apareça, né? Apareça mediante clique. Ou, se não, depois do anterior. Depois do anterior, primeiro passo no slide para daí acontecer. Mediante clique, eu posso vir aqui em reproduzir e o que acontece? Eu clico, ele já aparece. Eu quero o mesmo tipo de animação, por exemplo, aqui, ó, a gente pode sincronizar também, adicionar outro tipo de animação e nós podemos vir aqui em surgimento, reproduzir. Por exemplo, eu vou clicar e olha só,
aqui também. Venho nessa daqui. Agora eu não quero que aconteça assim somente o aparecer, né? Então eu vou nessa, ó, cada vez que eu clico é uma configuração diferente. Então pode ver que eu cliquei nesse, ele marcou de cima, cliquei no segundo, marcou de baixo, porque cada um deles ele acontece aqui do lado dessa forma, não apenas por objeto singular, né? Então se você ficou com dúvida, eu vou fazer aqui certinho. Por exemplo, selecionei esse, marcou aqui. Então eu vou querer que ele marque surgimento. Então, agora eu vou reproduzir. Você pode perceber que eu clico, ele aparece. Exemplo, né? Vou clicando aqui no exemplo e eu posso adicionar animação. Também eu quero de zoom. Então, por exemplo, mais um. Vamos testar. Exemplo e exemplo de legenda também fazendo animação. Se eu quero o mesmo slide para o próximo, eu posso clicar com o botão direito, duplicar slide e começar a utilizar. Então tá aqui nosso slide. Outra coisa, se essa questão de duplicar, você não quiser essas informações aqui, esses elementos gráficos, a gente pode, por exemplo, deletar. Esse daqui eu vou deletar, clico em cima quando fizer as setinhas. E esse daqui eu vou tirar o itálico, tirar o negrito, modificar o tipo de fonte, vou deixar em média. Vou diminuir o tamanho, por exemplo, eu vou deixar em 15. E tá aqui o nosso texto. Então, por exemplo, vou dar um Ctrl C, vou dar um espaço, ou melhor, um Ctrl C com espaço, Ctrl V. Então aqui eu vou preenchendo, tá? Então esse nosso texto ainda eu posso alinhar aqui no canto, conforme eu vou descendo a caixinha ele vai fazendo isso, conforme eu vou trazendo para cá ele vai se adaptando à nossa caixinha. Então eu vou dar um Ctrl C, um Ctrl V, também para a gente trazer esse nosso texto para cá. Então olha só, você consegue fazer uma série de utilizações aqui certinho, eu consigo alinhar, Ctrl C, Ctrl V também, consigo trazer alinhado segurando o Shift também, e depois só fazer isso daqui. Então a gente tem essa espécie de utilização. Ah, quero imagens, por exemplo, né? Vou aqui no Pexels, a gente pode utilizar alguma imagem do Pexels, fazer configurações. Por exemplo, vou pegar essa imagem, já baixei, eu posso vir aqui em inserir imagem, ou simplesmente vir nos downloads e posso trazer para cá essa nossa imagem. Essa nossa imagem acontece mais ou menos aqui. Se eu quero ela no meio, vou deletar e posso fazer isso aqui, ó. Questão de animação de imagens, também eu posso fazer a mesma coisa. Posso adicionar animação. Eu vou fazer surgimento rápido, reproduzir. Aparece o outro e aparece a nossa imagem. É muito interessante, você consegue fazer tudo isso. Aqui a questão do plano de fundo também tem como mudar. Vou, por exemplo, deixar um branco dessa vez. E fica mais ou menos assim. Ou se não, plano de fundo, tem como a gente modificar, deixar um cinza claro, ou deixar o preto mesmo, cinza escuro, e posso fazer tudo isso. Então tem como você configurar, ou se não, a questão de plano de fundo, tem como você utilizar até mesmo a imagem. Então você selecionar a imagem, fazer o upload, vou em procurar, vou em downloads, selecionar a nossa imagem, essa imagem que eu fiz o download mesmo, não tem problema nenhum, e eu vou dar um concluído. Então, ela ocupa a imagem inteira. Então, aqui que é interessante. Então, eu consegui trazer essa imagem e tem um texto, tem a segunda imagem acontecendo, vou deixar ela aqui em cima, mais ou menos. Tem várias opções de fazer, ou seja, a gente tem como adicionar formas, por exemplo, deixando a imagem com a forma mais ou menos assim. Tem como você adicionar outra forma similar a ela para deixar no outro lado. Por exemplo, eu vou aqui em inserir, forma, tem mais formas, tem essa forma parecida com a imagem. Eu vou selecionar até onde que eu quero, vou marcar, vou configurar que eu não quero borda, que eu quero cor branco, botão direito, ordenar, enviar para trás. Então tem como você fazer isso, posso fazer para cá, trazer essa imagem de baixo e deixar mais ou menos assim. Então tá pronto o nosso slide, então ele começa assim, apresentação, vira aqui a apresentação de slide e eu posso começar a utilizar. Então, olha só, tem aqui o nosso slide, cada vez que eu clico, ele vai aparecendo. Tá? Por esse vídeo seria isso, espero muito que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal para a gente trazer mais tutoriais, mais coisas interessantes. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!